Olá, você acompanha agora pela TV Alice a reunião da Comissão de Cultura e Comunicação Social. Vamos acompanhar os trabalhos. Bom dia a todas, todos e todas. Bom dia a todas, todos e todes aqui presentes e o público que nos assiste pela TV Alice e pelas plataformas digitais da Assembleia Legislativa e do YouTube, Facebook. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da comissão de acordo com o artigo 75 do Regimento Interno. Leitura, discussão e aprovação da ata. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 97 do Regimento Interno, fica dispensada a leitura da ata da reunião anterior, que disponibilizada nos e-mails das senhoras deputadas e dos senhores deputados, algum parlamentar deseja retificá-la? Não havendo quem queira retificá-la, em votação. Como vota o deputado Fabrício Gandini? Conforme disponibilizada. Como vota a deputada Camila Valadão? De acordo. Ata aprovada. Leitura do expediente. Solicito à secretária que proceda à leitura do expediente. Correspondências recebidas. A1. Ofício GDFG, ALIS, número 126 de 2023, data de 19 de junho de 2023, deputado Fabrício Gandini, justificando a ausência na reunião do dia 13 de junho de 2023, em razão do atendimento de atividades parlamentares em agenda externa. Ciente e arquive-se. A2. Ofício circular número 292 de 2023, data de 28 de julho de 2023, do senhor Fabrício Noronha, secretário de Estado da Cultura do Espírito Santo e presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, convidando a presidenta desta comissão a participar do primeiro Encontro Nacional de Gestores da Cultura nos dias 14 e 15 de agosto na Universidade Federal do Espírito Santo. Ciente, arquive-se e participamos. A comissão participou como um todo do evento, que foi muito profícuo, muito bom. A3. E-mail do vereador professor Antônio César, da Câmara de Vereadores de Linhares, solicitando agenda oficial com a Comissão de Cultura e Comunicação Social da ALIS para receber representantes da cultura popular da Foz do Rio Doce, Comunidade de Regência, Povoação e Degredo. O objetivo da reunião é dialogar demandas relacionadas à pauta da cultura popular na cidade de Linhares e conciliar sobre políticas públicas colaborativas entre o poder público municipal e estadual na temática. Eu pergunto se alguém quer falar ou discutir o requerimento. Não havendo, coloco em votação. Como vota o deputado Gandini? Como vota a deputada Camila Valadão? Pela aprovação. Eu também pela aprovação. Está aprovado. A4. Ofício SJPES, de 9/8/2023, da senhora Suzana Tatagiba, coordenadora-geral do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Espírito Santo, Sindijornalistas, solicitando participação na reunião da comissão que tratará da apresentação da reestruturação da RTV-ES. Eu explico a todos e todas que não só o Sindicato dos Jornalistas, mas todas as demais entidades relacionadas ao tema estão convidadas para a audiência. Então, ciente e arquive-se. Acho que tinha que aprovar, né? A5.
E-mail convite do gabinete da vereadora Elcimara, da Câmara Municipal da Serra, no dia 15 de agosto de 2023, às 19 horas, para participar da audiência pública Capoeira, Direitos, Garantias e Cidadania, que discutiu a valorização da capoeira e o fortalecimento dos direitos e cidadania dos capoeiristas. Essa comissão se fez presente na audiência referida. Então, dando ciência, podemos arquivar. Ponto A6. Ofício da presidenta da Comissão para Italianos no Exterior, COMITES, senhora Ana Maria Cani de Almeida, data de 25 de agosto de 2023, solicitando participação na reunião da comissão para dialogar sobre a comemoração dos 150 anos da imigração italiana no Brasil. Ciente. Nós vamos ver as providências necessárias para se tomar neste caso aqui, que é, na verdade, um requerimento, né? Sim. Tem que aprovar. Se os meus colegas querem discutir, podemos votar. Deputado Fabrício Gandini. Pela aprovação. Deputada Camila. Pela aprovação. Eu também, pela aprovação, tomaremos as medidas necessárias para viabilizar a solicitação. A.7. Convite recebido por e-mail, data de 28 de agosto de 2023, da senhora Graziele Cardoso Mendes, do Grêmio Recreativo e Escola de Samba Pega no Samba, convidando para a posse do primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, no dia 3 de setembro de 2023, às 13 horas, na quadra do Pega no Samba. Infelizmente, para quem gosta do samba, eu, pelo menos, perdi. Mas consideramos ciente e aplaudimos aqui o movimento das escolas de samba do Espírito Santo. Ponto A8. Ofício CQSN 27 de 2023, da senhora Olindina Cirito Nascimento Serafim, da Comissão Quilombola do Sapê do Norte, solicitando da Comissão de Cultura e Comunicação Social a realização de formação em leis culturais nos territórios quilombolas. Isso também é um requerimento. Eu pergunto se algum deputado quer discutir. Não havendo quem queira, vamos à votação. Como vota o deputado Fabrício Gandini? Aprovação. Deputada Camila. Pela aprovação, muito pela aprovação. Parabéns pela iniciativa e pela solicitação. Eu também pela aprovação. A nossa secretaria vamos tomar as providências necessárias para organizar a grade de formação solicitada pelos quilombolas do Sapê do Norte. Parabéns para a Olindina. Item B. Proposições recebidas. Projeto de lei número 316 de 2023, análise de mérito. Autor, Wellington Calegari. Ementa. Cria no Estado do Espírito Santo a rota do Vale do Segredo entre os municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Vargem Alta. De acordo com o artigo 67, inciso 7º do Regimento Interno, designo para relatar essa matéria o deputado Fabrício Gandini. Proposições distribuídas às senhoras deputadas e aos senhores deputados. Não houve no período. D. Proposição sobrestada. Não houve no período. Proposição baixada de pauta. Não houve no período. Agradeço e devolvo a palavra à deputada Irine Lopes. Bom, nós vamos entrar agora na ordem do dia. Já deliberamos sobre a solicitação do vereador professor Antônio César, que foi aprovada. Nós estaremos organizando a audiência. Também deliberamos sobre o encontro de formação em cultura na ALIS, realizado pela Comissão de Cultura e Comunicação em apoio da Diretoria de Relações Institucionais a ser definido em data futura.
Tá. Essa tem que ser deliberado agora. Esse item, 2.2. Tá certo. Eu achei que já fosse o da Itália. Bom, deliberar sobre a realização do segundo encontro de formação em cultura da ALIS, realizado pela Comissão de Cultura e Comunicação Social, em apoio da Diretoria de Relações, com apoio da Diretoria de Relações Institucionais, a ser definido em data futura. Eu coloco em discussão a realização desse segundo encontro de formação. Deputada Camila. Obrigada, presidenta, deputada Irine Lopes. Eu quero parabenizar pela realização do primeiro encontro. Eu não consegui participar em virtude de agendas previamente programadas, mas eu confesso que eu fiquei emocionada de ver essa casa com tantos trabalhadores e fazedores de cultura desse estado circulando. Então, eu quero parabenizar e, desde já, deixo o apoio, todo o nosso apoio para a realização desse segundo encontro. Coloco o nosso mandato à disposição. Se precisar de gente para organizar, colar, levantar cartazes, botar a mão na massa, o nosso mandato está à disposição, porque considero que esta casa precisa estar aberta, contribuindo no processo de formação, no processo de escuta, na promoção de debates. Então, parabenizo Vossa Excelência por essa brilhante iniciativa, que tem o nosso voto favorável e o nosso apoio. Obrigada, deputada Camila. Deputado Gandini. Também pela aprovação, senhora presidente. Eu também sou pela aprovação. Esperamos ter igual ou maior participação. Tivemos 240 pessoas participando do nosso primeiro evento de formação, que foi maravilhoso. Concordo aqui em número, gênero e grau com a nossa colega Camila. Então, está aprovado o requerimento. Nós também já deliberamos sobre a solicitação da presidente da Comissão para Italianos no Exterior, o COMITES. Então, dispensa a nova votação. Também deliberamos sobre a solicitação da diretoria do Sindicato dos Jornalistas para participar da reunião extraordinária desta comissão no dia 6 de setembro, às 15 horas, no plenário de Seu Cardoso. Então, é importante que todos já gravem essa data. É uma reunião aberta, onde o senhor presidente da RTV vai fazer a apresentação. É amanhã, exatamente. Vai dar a reestruturação da TVE e seus respectivos impactos. Então, nós já aprovamos aqui a solicitação do sindicato. Assim como nós vamos deliberar aqui mais convites que forem necessários para a participação da reunião extraordinária dessa comissão no dia 6. Vários convites já foram emitidos a diversas entidades relacionadas à reestruturação da TV educativa. Essas entidades estão ligadas à área de comunicação, à área de cultura, e nós também convidamos membros do governo para que possam vir aqui fazer toda a explicação desse plano que já foi apresentado e aprovado pelo governador. Então, agora é passar aqui na nossa comissão, antes onde a gente pode fazer um debate aberto com as entidades, antes que ele vá ao plenário, se a gente tiver que, ao ouvir a sociedade, apresentar, ou mesmo de vontade de cada parlamentar, apresentar alguma emenda, caso seja necessário. Então, estão convidados o senhor Igor Pontini, o senhor Mário Castro, o senhor Irã Caetano, Bete Caser,
Essas são as pessoas que foram convidadas até o presente momento, sem prejuízo de novos convites para participar, mas é aberto. Todas as pessoas aqui estão convidadas, todas as entidades que estão nos ouvindo estão convidadas. Eu pergunto aos deputados se querem discutir, querem apresentar alguma sugestão de convite. Nenhuma sugestão, deputada. Considero que está super representativa essa mesa com todos esses nomes elencados. Super contemplada com os convites. Obrigada. Deputado Fabrício Gantini. Obrigada. Bom, agora nós vamos à ordem do dia. Convidar o presidente da Federação Capixaba de Teatro, a FECAT, para proferir sua fala por 20 minutos. Ele fez essa solicitação à comissão para apresentar dados, informações e opiniões sobre a cultura no Estado. Com a palavra, o nosso Bom dia, companheiro Wilson Coelho. todos e todas. Na verdade, como foi perguntado sobre uma pauta aqui, e a pauta que a gente tem, não necessariamente para aqui a gente veio referendar ou reafirmar a nossa necessidade de realização de uma audiência pública em relação, né, à Secretaria de Cultura e o Estado. O que acontece? Desde o mandato passado, o movimento cultural, eu vou abrir uma aspa aqui, porque a gente fez esse pedido né, dessa audiência assinando como a Federação de Teatro, ok? Mas isso a gente tem apoio de outras entidades e outras categorias, porque o problema que a gente levanta não se dá somente em relação ao teatro, né? Então, por exemplo, desde o primeiro momento em que essa secretaria, né, o secretário desse governo que foi reeleito assumiu, a gente tem dificuldade na relação com o Conselho, com as entidades, com o movimento cultural. Inclusive, eu fiz questão de convidar aqui para me ajudar nessa fala o Alessandro Chacal e Pedro Padilha, que o Alessandro ainda é conselheiro, o Pedro foi e entende, podem, né, servir de testemunhas para a gente confirmar isso, né, dessa necessidade dessa audiência, para ver se a gente consegue mudar as relações do Estado com as entidades. A primeira ação da Secretaria e desse governo reeleito, né, no primeiro mandato, foi lançar um decreto desautorizando as entidades de indicarem membros para o Conselho. E aí nós nos juntamos, assim, o Conselho nunca foi ouvido, que eles podem dizer isso, e aí nós criamos um fórum de entidades, que acho que 14, não me lembro bem se eram 14 ou 16 entidades, e começamos já que o Conselho não lhe era dado ouvidos e não tinha poder nenhum, a gente pensou como um fórum, né, a sociedade civil organizada fora desse Conselho, que às vezes parece até um gesso, né, para o movimento, porque as ações dessa secretaria e desse governo passam muito longe do Conselho. São seminários, encontros, conferências, onde não passa pelo Conselho. Os projetos de cultura, os editais... Quer dizer, a gente, no documento aí, colocou que o Espírito Santo tem mais de 60 grupos teatrais. Então, eu fui fazer mais uma pesquisa e já cheguei em 98. Ou seja, aí você tem 98 grupos de teatro, você tem 78 municípios, e tem um edital que contempla 4 grupos. Quer dizer, qual é o papel do Estado? Não é de se organizar para atender a demanda da sociedade, ou é a gente que tem que se digladiar aqui para arrumar 4, né? E quer dizer, os espaços, fizemos um levantamento também, porque eu acho que não é aqui o momento, né? Porque eu acho que é para a audiência, um levantamento de todos os equipamentos do Estado, sejam públicos ou privados, e que estão
sem uso, estão deteriorados e alguns não têm política nenhuma de ocupação, não tem agenda. Quer dizer, a questão toda é essa da gente pensar no que nós queremos que o Estado estabeleça como política pública, de Estado, e não de governo, que possa ser feita a revelia de acordo com os interesses de uma secretaria ou de um governador. Então, eu vou passar a palavra para o Pedro e depois para o Chacal, e depois posso completar. E, óbvio, eu não sei como é que funciona aqui, mas também o microfone é aberto para alguém, né, do movimento que está aqui acompanhando, quiser se manifestar. Aí. Bom dia, né, a todos. Essa solicitação de audiência, a gente enxerga como necessária, principalmente se a gente for tocar na Lei 10.296, que foi aprovada, né, no ano de 2014, que foi o nosso Plano Estadual de Cultura. Né? Ele tem uma vigência de 10 anos. Né? Se eu for ler aqui os artigos, né, a Conferência Estadual de Cultura, né, é o elemento para implantação do Plano Estadual de Cultura. Então, posterior a essa lei sancionada, nós estamos fazendo a primeira conferência esse ano, na véspera da lei do nosso Plano Estadual de Cultura, né, perder a vigência. Então, há uma necessidade de se discutir isso. Precisamos discutir isso. Né? Nós ficamos quantos anos? Né? O segmento cultural, né, ele não tem os dados, ele não tem o que foi feito durante esse período, nem as prestações de conta que precisavam ser dadas nas conferências estaduais de cultura, que não ocorreram. Né? Isso não deixou de ser cobrado dentro do Conselho Estadual de Cultura. Está aqui o conselheiro, eu fui conselheiro, isso foi cobrado, muito cobrado. Então, existem uma série de discussões importantes que precisam ser colocadas. E aí eu vou fazer, como conselheiro, não é uma reclamação, mas o que acontece? O Conselho Estadual de Cultura também precisa mudar a sua representatividade. É desequilibrada. É desequilibrada. Né? Não tem voz. Os segmentos artísticos e culturais não têm voz. Você tem uma representatividade muito maior do governo do que do segmento. O caso que o Wilson contou lá atrás do decreto foi uma luta. Gastou-se um ano para discutir uma coisa só, que é tirar as entidades do processo eleitoral. Então, a necessidade dessa audiência se faz para discussões sobre Conselho Estadual de Cultura, Plano Estadual de Cultura. O sistema estadual de cultura teria que ser implantado por lei. Está lá na Lei 10.209, nada foi feito. Existem ações do próprio governo que foram feitas cumprindo o Plano Estadual de Cultura, mas para dentro, internamente, para dentro da secretaria. Ele não externou para o setor, não discutiu. Né? Está havendo muita falta de discussão. Se eu for pegar os elementos que, dentro da Lei 10.296, fala sobre o plano, sobre a discussão, né, das políticas públicas para ser compartilhada com o setor, nada disso foi feito. Não houve. Então, nós precisamos discutir isso. Nós precisamos reunir todos os segmentos culturais do Espírito Santo e essa casa é o nosso caminho. Porque dentro do Conselho Estadual de Cultura nós não temos voz. Nós temos aí, foi muito bacana, né? Está sendo muito bacana o Fundo a Fundo, a LIC, né? São políticas implantadas pelo governo. Mas isso aí é coisa de 20 anos, isso foi discutido há 20 anos. O governo nada mais está fazendo que cumprir um papel que ele já deveria ter cumprido. Agora, e aí? Nós vamos voltar atrás para discutir tudo de novo?
Nós precisamos avançar. O Estado faz propaganda, né, de que ele está bem financeiramente. Todo ano a gente ouve isso. O governador fala isso. Pô, e não, a gente não vê melhoria para a cultura. Teve uma reunião do Conselho que nós colocamos uma proposta para ser encaminhada para o governador. Né? Eu vou aqui... vou pegar aqui para ler... para que seja destinado para a cultura 0,5%, né, da receita líquida do Estado, que é o que é nos permitido pela Constituição Federal. Okay? Nem resposta. Isso está desde 2019. Não dá resposta. Aquilo que não é de interesse do governo, ele não dá a mínima para o Conselho Estadual de Cultura. Não dá resposta. O fundo a fundo não passou por discussão dentro do Conselho Estadual de Cultura. Você vai cobrar. Ele fala assim, não, mas houve uma discussão, nós discutimos com a Federação das Indústrias, nós discutimos com o SEBRAE, nós discutimos com o Conselho Estadual de Contabilidade. O Conselho de Cultura, que é o do segmento. Não houve discussão. Ali, do mesmo jeito. Nós estamos retornando com uma lei que foi revogada lá no governo de Paulo Artung, que já era uma lei que já existia, que foi do deputado Enivaldo dos Anjos, sancionada pelo governador Zé Inácio. Então, nós estamos, né? Pô, vai e volta, e o quê? E o avanço? Nós precisamos avançar, precisamos de vocês. Nós precisamos dessa casa para discutir, para falar, para ser ouvido. Nós queremos política pública para a cultura, não política de governo. Porque o governo é transitório, é passageiro. Vai sair o senhor Renato Casagrande, vai entrar outro, vai entrar... E nós? O secretário, numa reunião, falou que, quando nós colocamos esse encaminhamento para o governador de 0,5%, ele falou, quanto vai dar isso? Quanto vai dar isso? Né? Preocupação, quanto vai dar isso? Não, porque nós colocamos 69 milhões na cultura, mas como vocês colocaram 69 milhões na cultura? Que número é esse? De onde você tirou? Se a gente só tem 10 milhões de editais. O resto a gente sabe que veio de Aldir Blanc, veio de Paulo Gustavo, né, que é verba federal. Agora, do Estado, o empenho do Estado, aonde que está? Né? Aí libera um incentivo fiscal, né? A gente libera até 10 milhões para um incentivo fiscal, mas o artista tem que ir lá, ele tem que convencer o empresário para poder colocar o projeto dele para funcionar. Né? Então, a minha fala é da necessidade de uma audiência pública para a gente poder colocar todas essas questões e discutir com vocês. Nós precisamos do apoio dos deputados. Nós não somos ouvidos. É uma realidade. Essa fala de que é discutido com o segmento não procede. Não está sendo discutida, porque os representantes que estão dentro do Conselho não são ouvidos. Nem passa por lá para essa discussão. Eu vou deixar o Chacal falar um pouco, deixar... Tá? Alô? Bom dia a todos, deputadas, deputado. Bom, eu estou no 4º mandato lá no Conselho Estadual de Cultura, né, são mandatos bienais, e para os senhores e as senhoras terem a noção de como o Conselho vem sendo desrespeitado, olha o que eu vou dizer aqui, é uma denúncia muito grave. A gente aprovou, no ano passado, durante as reuniões de novembro e dezembro, foi tão grande a análise que a gente precisou fazer, que a gente gerou um parecer de 162 páginas de conteúdo quase que exclusivamente de direito, né, de legislações federais, internacionais e estaduais, em relação às diferenças entre meio ambiente e patrimônio cultural natural. O tombamento da Mata Atlântica, a Resolução 03 de 1991, tombamento da Mata Atlântica, que faz parte
da reserva da biosfera da Mata Atlântica, que começou lá atrás, mas que hoje pega 17 estados, do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte e Ceará. E, em 92, foi reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela Unesco, pela ONU. Está sendo desrespeitado, e não só desrespeitado, atacado pelas instituições desse governo. Temos, esse parecer nosso foi em contestação a um parecer da PGE, um acórdão da PGE unilateral, imagina, um acórdão que anula, que caduca o tombamento da Mata Atlântica, que existe desde 1991, ele interpreta que caduca o tombamento da Mata Atlântica, e um acordo onde não tem a presença da Secult, não tem a presença do Conselho Estadual de Cultura, nem informados foram. E ainda uma portaria da SEAMA e IEMA, que manda o IEMA desconsiderar o tombamento da Mata Atlântica. Como aconteceu sempre. Quando a gente tem uma poligonal lá definida, né, com memorial descritivo, um mapa de 32 anos atrás, feito à mão lá atrás, mas que qualquer lei, Código Florestal, qualquer lei territorialista, eu sou geógrafo, posso falar bem sobre isso, você vê que o memorial descritivo é o que interessa. E é perfeito o memorial descritivo que está lá. Tanto é perfeito que o IEMA pode reproduzi-lo em suas bases digitais cartográficas, que estão lá até hoje. GeoIEMA, digita aí, que vocês tem lá o quadradinho para clicar. Tombamento da Mata Atlântica aparece lá. Pega 36% do estado, mas tem um item, como se fosse um artigo, que tira todas as áreas urbanas, claro, consolidadas, e industriais, claro, em 91, consolidadas em 91, que estariam fora. Então, não é aquela coisa que causa um susto nos desenvolvimentistas, quando tem aquela área tão grande de proteção. Mas são áreas que deveriam passar pelo Conselho. Como sempre passou, o IEMA sempre colocou, como que passava? Na hora que o empreendedor pede para fazer uma indústria, um loteamento, um condomínio de luxo, e que vai precisar desmatar, vai precisar entrar na área de tombamento da Mata Atlântica, né, com respaldo internacional, que o Brasil é signatário, lá da Unesco, o IEMA colocava como uma das condicionantes da licença ambiental que eles pedissem anuência para o Conselho. E sempre foi feito assim, a gente analisava aquilo lá de acordo com a lei, não era da cabeça dos conselheiros, e de acordo com essa resolução toda bem definida, tem declividade, tem várias questões técnicas ali, tem duas áreas de proteção integral e área de uso seletivo. Na área de uso seletivo pode até mineração, para vocês terem ideia. Então, não é nenhuma coisa intransigente ou radical. Você colocava, quando áreas para se manter ou para reflorestar, áreas verdes, dependendo do tamanho do desmatamento que seria legalizado, e áreas que realmente não podem, gente. Áreas que realmente não pode plantar mineração. Não pode. A gente salvou o Pico do Itabira com muito trabalho, com elogios do Ministério Público. Sabe? A gente salvou várias. A Pedra Dona Rita, eu poderia ficar a tarde toda aqui falando, caso só onde eu trabalhei nesses 8 anos de mandato. Nossa, a gente tem aqui, que vai falar daqui a pouco, o Tião Xará, Sebastião Ribeiro Filho, e ele é um dos caras que assinou essa resolução lá em 91. Ele é uma memória viva, a história viva da cultura aqui no Estado, um grande guerreiro do Estado. E eu tenho muita honra de trabalhar com ele hoje, novamente, lá no Conselho. A gente aprende muito com ele, ele é advogado e tudo mais, e está nessa luta há tanto tempo. Eu não sei como que ele aguenta até hoje, porque eu já não estou aguentando mais. A gente acabou de fazer denúncia no Ministério Público Federal, e vamos à Unesco, vamos levar essa denúncia à Unesco e precisamos da ajuda de vocês. Porque, no final das contas, sabe o que está acontecendo? A gente tem a criação do IEMA, Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. De repente, se tira a floresta de dentro dele, do órgão que para licenciar o meio ambiente, se retira a floresta e coloca para os ruralistas, num instituto chamado Instituto de Defesa Florestal e Agropecuária.
É para rir. É para dar uma grande gargalhada. Porque é uma contradição que não tem tamanho. Sabe? Você colocar as florestas dentro de alguém dentro de um órgão que tem foco de defesa agropecuária. Sabe? É revoltante, vocês me desculpem o ímpeto. Mas, tudo bem, até aí, se seguisse a lei, mas não está seguindo. O IDAF até agora, foi quem que fornece o documento chamado Autorização de Supressão Florestal, ou de aproveitamento florestal, esqueci qual é o nome do termo, mas é a mesma coisa. O que está escrito lá simplesmente não é seguido. Muitas vezes, nesse documento, está escrito que a lenha que for cortada tem que ser usada na área, não pode ser retirada e não pode ter uso de fogo. Você vê florestas inteiras devastadas. E cadê? Nenhuma construção lá dentro com aquela madeira. Sabe, são enigmas que eu nunca consegui compreender. Mas, mesmo assim, o Conselho de Cultura ele nunca questionou. A gente nunca chegou ao ponto de questionar essas autorizações de supressão vegetal. Muito pelo contrário, a gente teve um apoio muito grande do IDAF, muitas vezes que a gente precisava delimitar áreas para fazer algum tombamento. Hoje em dia, são inúmeros no Brasil inteiro, áreas de meio ambiente, né, unidades de conservação, que, ao mesmo tempo, são tombadas. O Pico do Itabira, e o desenho não é nem assim, nem bate exatamente, assim, com o Pico do Itabira no meio. Qual é o entendimento da STF, que a gente sempre considerou? Que, quando tem dois tipos de legislação de proteção da natureza, você vai vigorar o que for mais restritivo, ou seja, o que mais defende a natureza. Né? Então, não tem problema nenhum. Gente, a questão do que foi colocado nos documentos da PGE e do IEMA é um absurdo. Em detalhe, o tombamento da Mata Atlântica, só para encerrar, lembrar que ele é artigo 44 do ADCT da Constituição Estadual de 89. A Constituinte que gerou a Constituição Estadual de 89 coloca o artigo 44, simplesmente, que se faça o tombamento da floresta atlântica. E não tem nenhuma... você percebe que não tinha nenhuma confusão entre defesa da natureza pelo viés cultural para o ambiental, porque o 45 estabelece 22 unidades de conservação, que aí sim, meio ambiente. Ou seja, a cultura não está adentrando a alçada do meio ambiente quando ela protege a natureza. São epistemologias e leis e jurisprudências diferentes. Obrigado. Complementar que quando nós fizemos a proposta, né, de 0,5%, né, 0,5%, isso foi colocado pelo Sebastião Ribeiro, que está aqui, em 2019. Não houve resposta. Eu, como conselheiro, nós encaminhamos novamente no ano de 2022 e não houve resposta. O governo não dá resposta. É só para dar uma conclusão, né, do que está acontecendo. Não dá satisfação. Tião, você vai fazer uso da palavra? Bom dia, queria fazer uma saudação ao presidente da comissão, deputada Irine Lopes, deputada Camila, deputado Fabrício, bom dia aos demais presentes. Então, eu vou iniciar por onde o Pedro parou aí, essa proposta que eu encaminhei para deputado. Eu já estava no Conselho há algum tempo e a gente tinha sempre em mente de que não era possível vincular a receita estadual a não ser a saúde e a educação. E um belo dia lá, eu descobri essa emenda constitucional, que não é uma emenda da cultura, é uma emenda de caráter financeiro, né, tributário e tal. Então, são vários dispositivos dessa emenda, e dentro dessa emenda está escrito lá que o Estado e o Distrito Federal poderão destinar até 0,5% da receita líquida para destinar ao fundo, né, para apoio a projetos, sendo que desse recurso de 0,5% não pode ser usado para despesa administrativa, então tem que ser para projetos. E quando a gente descobriu isso, o governador era Paulo Artung,
antes do mandato passado, né, do Casagrande. Então, e nós caminhamos a proposta para o governo. E já era segundo semestre, então não houve nem resposta. Quando, na campanha, a gente, enquanto fórum, o Wilson citou aqui, nós fizemos um documento e entregamos aos candidatos. E um deles foi Renato. Entregamos ao então candidato Renato Casagrande, falou que é fundamental ter financiamento da cultura. E 0,5% naquela época, há 5 anos atrás, significava passar todo ano pelo menos 60 milhões. Como a receita, né, teve uma evolução, então pode ter de 4 anos para cá, pelo menos 240 milhões poderiam ter sido investidos. Vamos supor que ele não topasse no primeiro ano, organizasse para poder receber. Então, do segundo ano em diante, pelo menos 180 milhões teriam sido aplicados. Então, e é fundamental, sem financiamento, né, não organiza determinadas coisas. O Wilson falou de teatro aqui, né? Se tivesse mais grupos, poderiam apoiar mais grupos e ter um projeto de circulação para que tem vários estados. O Espírito Santo conseguiu fazer teatro em alguns municípios que são importantes. Mimoso tem, Castelo tem, Cachoeiro tem, Guaçuí tem, lá em São Mateus, onde não tem um teatro, né, com essa parte técnica importante de iluminação e tal, pode receber determinadas peças que não demandam uma estrutura específica. Então, isso tudo só se faz com financiamento, né, com o financiamento que a gente tem atual, que é, né, em vez de ser 0,5%, 20% desse 0,5%, 10% desse 0,5%. Então, faz, mas se não tem esse financiamento, não faz. Então, nós não conseguimos convencer o governo até hoje. Como o Pedro falou, ele não deu a resposta. Então, é fundamental para isso. É fundamental, e aí o Conselho é preponderante, porque é importante esse papel do Conselho, porque o governo não deu retorno disso. E agora, eu retornei, eu fiquei 2 anos fora, retornei. Uma das coisas que eu propus logo na primeira reunião é que a gente precisava fazer reuniões extraordinárias para discutir políticas públicas das áreas culturais. Por quê? Eu acompanho, sou membro colaborador da Comissão de Folclore do Espírito Santo. A gente, ao longo do ano passado, o que eu ouvi de ataques aos mestres, ataques às igrejas proibindo, né, proibindo as manifestações de Congo, de jongo, né, ataques assim inaceitáveis. E o Conselho não discute isso. Então, a questão do próprio teatro, então a música mesmo, que é um dos setores que é bem, digamos assim, apoiado, mas ele precisa ter uma política de circulação disso, para o Estado se ver, se reconhecer. Senão, é difícil. Então, o que eu fiz? Eu propus lá, no primeiro dia, que a gente precisava ter reuniões extraordinárias para poder discutir política específica. E citei e pedi que o primeiro fosse patrimônio cultural, né, patrimônio folclórico, justamente pelo ataque que esses mestres sofrem, pelo ataque que tinha sido sofrido ao longo do ano passado e desse ano, e também pela dificuldade. Tem muito mestre que tem dificuldade em acesso a editais, acesso às políticas públicas. É preciso ter uma lei de cultura viva para reconhecer esses mestres. Então, são coisas que precisam discutir. E, em 3 horas de discussão, botar meia hora para discutir isso não faz sentido. Então, eu coloquei isso, mas só que, como esse ano é um ano de retomada da cultura, né, do Ministério, então tem conferência, tem Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, tem muita coisa, conferência estadual, conferências municipais, tem muita coisa acontecendo. Eu falei, não, realmente esse ano vai ser complicado, vamos tentar fazer isso no ano que vem. Mas é preciso, porque se a gente não tiver uma reunião extraordinária, para pelo menos ficar 2 horas lá, e o mestre, e os grupos de teatro falar, e discutir política, para estabelecer política, o Conselho vai continuar fazendo o que ele está fazendo, discutindo processos, projetos, prestação de conta da LIC e tal, e vai ter sempre pouco espaço para discutir as políticas culturais. E, encerrando, eu só queria fazer uma retificação, porque o Conselho, nosso Conselho de Cultura, assim,
a gente tem que levantar a mão para o céu, acho que é um dos únicos, ou talvez o único do Brasil, que a maioria é sociedade civil. Os conselhos do Brasil são tudo, no máximo, paritário. O nosso tem 8 representantes de entidades e 6 representantes do governo, propriamente dito, né, do governo do Estado. E são 6 regiões. Nas regiões, pode ter representante de prefeitura, que aí, mas não sei se pode enquadrar exatamente como poder público, mas se for representante de prefeitura dentro daquele conselho que o escolheu, acaba sendo prefeitura. Então, se dentro das 6 regiões que tem, tiver 3 representantes de prefeitura, acaba tendo mais poder público do que sociedade civil. Mas isso aí é uma contingência de que a sociedade civil não está organizada nas regiões para que os seus representantes de sociedade civil sejam os indicados para fazer a representação, porque o que a região discute? As políticas públicas daquela região, daqueles municípios que estão agregados ali, congregados ali. Então, só queria fazer essa retificação, porque, e mesmo com a gente sendo maioria, nós temos essa dificuldade de discussão das políticas públicas e de estabelecer políticas públicas por meio do Conselho. A emenda constitucional é a emenda constitucional número 42, de 19 de dezembro de 2003, que altera o sistema tributário nacional e dá outras providências. Inclui o parágrafo 6º no artigo 216 da Constituição Federal. Depois que você falar, nós vamos ouvir os parlamentares. Tá certo? Bom dia, gente. Meu nome é Vanessa. E a minha fala aqui hoje é bem a fala de um chão de fábrica, né? Não tem as leis decoradas aqui na minha cabeça, não, mas eu tenho uma tabela da FGV que eu tenho andado com ela do lado do meu computador, e eu queria fazer alguns exemplos de como essa política pública, que não é discutida no Conselho, como ela chega para a gente, trabalhador, né? E trabalhadores e trabalhadoras das artes. Então, essa tabela, eu retirei ela do site da Secult. Não foi do site do Ministério da Cultura, foi do site da Secult. Então, eu queria só mostrar para vocês aqui. Aí que tem a relação dos trabalhadores da cultura. E aí a mão de obra de um ator e atriz em Brasília, semanal. Vou pegar meu óculos aqui. 1.964 por semana. Recife, 1.100. Belém, 1.100. São Paulo, 2.540. Rio de Janeiro, 2.541. Aqui no Espírito Santo, se a gente pensar os editais que o Wilson falou que nós temos, mais de 90 grupos, e a gente tem, por exemplo, a cidade acima de 100 mil habitantes, nós temos 3 espetáculos, a 70 mil uma montagem, e aí pensar que uma montagem, ela hoje, com 70 mil, eu não pago isso aqui semanalmente para um trabalhador. Imagina se eu ficar 5 meses e eu precisar que um trabalhador, um artista, trabalhe para mim durante 5 meses na montagem de espetáculo. Isso aqui vai só no cachê. Aí, onde que vai o figurino, onde que vai o cenário, onde que vai a produção toda. Então, como as nossas políticas públicas aqui estão aquém da necessidade, né? E aí eu queria falar mais uma coisa. Aí, a gente tem aqui uma tabela do sindicato dos artistas que a tabela está R$ 90. Olha como é que ela está desatualizada com o resto do Brasil. E a gente tem produtoras aqui no estado que pagam R$ 90. E o R$ 90 de uma diária para um ator, ele vai lá e fica o dia inteiro. Ele é um dia inteiro de um trabalho, não é só uma hora de apresentação. E esse artista, para estar lá um dia inteiro de trabalho, ele teve que ensaiar meses. E aí, esses projetos nossos que tem aí, ou paga o ensaio ou paga a apresentação. Quem paga a passagem, quem paga a alimentação desse artista. E aí, eu queria falar mais uma coisa, porque assim, é tanta coisa que vem, a LIC, parece que está acontecendo muita política pública. Ontem, eu inscrevi um projeto na Funarte. Esse projeto ele vai concorrer com o Sudeste, né? São Paulo, Rio, e a gente sabe como que é a concorrência do Espírito Santo com os outros estados. Esse projeto, o meu projeto de montagem de um espetáculo, ele discute as relações exploratórias de trabalho. Vocês acham que uma empresa aqui no Espírito Santo, na hora que vê a justificativa do meu projeto, ela vai aprovaria esse projeto na LIC? Não aprovaria nem morta. Nem morto que eles aprovariam. E tem outra coisa. Não aprovaria. Esse projeto ele não seria aprovado na LIC aqui no Estado.
Então, ou eu tento ele na Funarte, né, por via de uma lei federal. Aí a deputada Camila lembra do projeto que a gente fez o ano passado, que a gente, com o espetáculo, a gente foi em 10 periferias aqui com Fusca, né? Foi tão forte esse projeto que chegou até ela. A gente escreveu esse projeto na LIC esse ano. Sabe o que as produtoras falaram para a gente? Olha, esse projeto ele pode ser para essa ou para essa cidade, porque aqui estão essas empresas. Então, é a empresa que decide aonde eu vou apresentar. Então, toda a história desse espetáculo, de estar nas periferias, ele não vai acontecer, porque é o que essa empresa quer. Então, a gente está discutindo aqui é política pública. Aí, para fechar a minha fala, a outra lei agora do fundo a fundo. Vamos pensar, presidente Kennedy tem lá agora um dinheirinho para o fundo a fundo. Quem são os trabalhadores da cultura que estão fazendo formação em artes cênicas nesse lugar? Quem são os trabalhadores da cultura em Ponto Belo? Estou falando das cidades mais longe, que são bem distantes aqui da capital Vitória, que tem a única escola. Porque eu estou falando essas coisas que são coisas muito importantes que a gente precisa discutir na audiência. Essas pessoas, como elas vão vir aqui para Vitória, que só tem uma escola de formação no estado inteiro, que não consegue abraçar nem a cidade de Vitória, quanto mais a nossa grande Vitória, não tem vaga. Como que essas pessoas vão fazer formação em artes cênicas? Como que esses trabalhadores lá, nessas cidades tão periféricas do nosso estado, né, vão se tornar trabalhadores das artes cênicas? Como que os moradores de lá vão receber política pública de direito? Aí eu estou falando só das artes cênicas aqui, mas é porque isso é muito sério, né? E aí parece que está acontecendo política pública, mas não está. Não está, porque a gente tem coisas aqui para trás que estão muito devassadas. A gente não tem forma. A gente é o único estado do Brasil que não tem um curso de artes cênicas. Sabe? Faz comissão, vira e mexe, faz comissão na UFRGS, mas isso não anda. Eu estou aqui tem 20 anos nesse estado, né? E não se tem um curso de formação aqui. Agora vai ter. Já tivemos escola itinerante, mas como o Wilson falou, é política de governo, não é política de Estado. Acaba o curso de formação daquela gestão, acaba tudo. Então, acho que é isso. A minha fala como artista que está lidando com outros artistas, quando a gente monta um espetáculo, aí a gente é a costureira, é o restaurante que tem artista almoçando, é diretor que vem de fora, é passagem de ônibus, é venda de tecido, é marceneiro, é técnico de som, é técnico de luz, é o cara é o serralheiro. Então, assim, nós artistas, nós levamos uma leva de outros trabalhadores junto com a gente. Quando a gente fala de política pública, não é política pública só para nós trabalhadores, que a gente está aqui, parece que mendigando, né? Quando eu falo que é R$90 uma tabela. Gente, não desprezando o trabalhador, ajudante de pedreiro, mas eu tenho hora que dá vontade de ser ajudante de pedreiro, porque dá menos trabalho. Ganho mais numa diária de ajudante de pedreiro do que um artista ter que ficar ensaiando mesmo para ganhar R$90 numa diária. E se paga aqui no Espírito Santo. Se paga. Entendeu? Então, é isso que eu queria encerrar minha fala. Muito obrigada. Muito obrigado pela fala de vocês. Eu vou abrir aqui para a mesa. Deputado Gandini, quer fazer uso da palavra? Sim. Deputada Irine, todos os presentes, me preocupa muito o que foi colocado, porque é a primeira vez que a gente tem uma manifestação tão clara em relação à política pública adotada hoje pelo governo do Estado. Não tinha tido nessa comissão nenhum momento tão, vamos dizer assim, com tanta divergência de pensamento. Não sei se Vossa Excelência concorda, deputada Irine, mas... E me chamou a atenção alguns pontos importantes. Primeiro, vou destacar aqui o plano. Tem uma fala aqui que foi desautorizado definir os nomes para o Conselho. Queria entender o que foi o Wilson falou, que as entidades não podem mais definir os nomes que indica o Conselho, só para entender essa... Foi publicado um decreto, mas nós, nesse fórum dessas 16 entidades, nós conseguimos reverter então, depois de quase um ano de luta.
Hoje as entidades Hoje, continuam sim, indicando. sim. E, aliás, ela indica, mas não necessariamente vai, porque ela indica para ir para uma assembleia que depois é escolhido de novo. Mas ele estava cerceando até o direito de indicar. Ok. Acho que chegou a hora, deputada Irine, e eu vi isso na Prefeitura de Vitória também, com a Lei Rubem Braga. É impressionante a fala da colega Vanessa. Como a gente entrega algo que é do Estado, porque nada mais é do que o imposto que essa empresa pagaria. Ela está só antecipando o pagamento para as entidades, né? Então, é um imposto que, se você espera o ano, você pode botar no fundo esse recurso, porque vai entrar pelo imposto. E eu recebi um grupo de alunos, e que eles têm uma lei de incentivo também, e que eles estavam tudo de uma cor. Aí eu perguntei, por que vocês estão com essa cor aí? Por que vocês definiram essa cor? Porque a empresa exigiu que a gente usasse essa cor. Isso aí na área do esporte. Imagina, olha como... E o dinheiro é do Estado. Teoricamente, é o imposto que seria pago, foi antecipado. E aí eu pergunto, que acordo é esse? Porque se é um recurso que viria para o Estado, e eu poderia receber esse recurso e colocar no ano subsequente no fundo e apoiar diretamente, poder fazer meu teatro na periferia, poder fazer onde eu quisesse, poder manifestar a cultura da forma livre, mas não, eu fico submetido. Porque se fosse um recurso que a empresa tirasse além do orçamento do imposto, ok, aí tudo bem, cabe a ela definir tudo, inclusive, né? Eu acho que isso é justo. Como diz minha filha, isso é justo. Mas esse recurso é o recurso que vem de uma compensação de impostos, que há uma simples antecipação, e aí fica o artista mendigando. Por favor, troca, não troca, aqui não troca, ali troca, aqui não troca. Poxa, por que a gente não evolui nesse sistema? É um sistema que está aí colocado, já que tem X milhões de isenção fiscal, poxa, vamos colocar isso no fundo, em vez de pega o recurso e bota no fundo. Isso é um avanço que a gente precisa dar na política pública. E é política pública, e não é política pública do governo, é de Estado, de longo prazo, que vai ser garantido. Então, assim, é uma reflexão, acho que esse é um debate que a gente precisa fazer. É um sofrimento isso, é um sofrimento, porque eu não consigo entender, até hoje eu não consigo entender qual é a vantagem do Estado submeter as pessoas a um PIRES nas empresas, sendo que é um dinheiro que é do imposto, né? Enfim, é algo que eu ainda não consegui compreender, talvez pela antecipação, em algum momento isso justificou, mas, poxa, com o Estado organizado, com o Estado, né? Você não precisa, deixa pagar o imposto, coloca no fundo e vamos fazer a discussão. Então, assim, aqui a proposta, pelo que eu entendi, é que a gente faça uma audiência pública. E aí precisamos convidar. Aqui eu vi Plano Estadual de Cultura. Eu confesso para vocês, eu não conheço o Plano Estadual de Cultura, confesso. Eu entrei na comissão a pedido do deputado Irine com muito carinho. A gente sabe aqui quanto é difícil reunir comissões na Assembleia e pessoas que querem realmente contribuir, mas estou aprendendo junto com ela. Mas nós estamos no 9º ano do Plano Estadual de Cultura. O que foi executado do plano? Acho que a gente podia ter uma apresentação aqui por parte do Estado. O que foi apresentado do plano? Até porque nós vamos discutir um novo. Mas discutir um novo sem avaliar o que foi feito, acho né, a gente podia partir, talvez, de uma avaliação do que foi feito. Assim, quero dar minha colaboração dentro do que for possível, deputada Irine, e eu acho que esse é o principal ponto. Vamos avaliar o que foi feito e dar um passo, né? Vamos mudar essa política pública de PIRES na mão. A gente, poxa, eu vejo tanta gente sofrendo. Eles vêm aqui, vem artista, vem pessoal do esporte, que é a mesma situação do esporte, e eu fico tentando entender. Aí a última explicação que foi essa antecipação, que é o que... Poxa, mas essa antecipação é só organização, né? De um ano para o outro, né? A gente só... esse ano não dá, então tá, bota no fundo ano que vem tantos milhões. Porque acaba no final que tem várias pessoas que não conseguem trocar o bônus. Eu estava com uma pessoa esses dias me pedindo também, me ajudando, levei no Banesp e tal.
porque algum federal, acho que é o imposto de renda, né? Não conseguiu trocar 200 mil. Mas por quê? Se o recurso é público, né? Então, assim, às vezes parece que assim, não vai trocar mesmo, então eu não vou abrir mão desse imposto, esse imposto vai vir para mim, então vamos fingir, fazer de besta. Porque só se foi isso. Eu não acredito que seja isso, né? Ainda mais no governo que a gente sabe que tem princípios em relação à questão cultural, ambiental, enfim. Eu creio que não é isso, mas a gente precisa dar esse passo. Acho que esse passo a gente, como Comissão de Cultura, como Assembleia Legislativa, pode ajudar a construir. Então, essa é a minha colaboração aqui e estou de acordo de a gente fazer a audiência pública. Obrigado, deputada Irine, obrigado a todos. Obrigado, Gandini. Com a palavra, deputada Camila. Obrigada, deputada Irine. Bom, que alegria ouvir vocês, gente. Assim como o deputado Gandini, primeiro que eu estou chegando agora aqui nesta casa, né, entendendo e situando ainda o que é o Poder Legislativo Estadual, e na Comissão de Cultura eu não integro, eu sou suplente de quem que eu sou? Bom, de algum deputado, mas fui convidada pela deputada Irine para estar presente exatamente para ouvir vocês. E como o deputado Gandini falou, dentro desse pleito, inclusive, da gente fortalecer essa que é uma importante comissão da Assembleia. Então, deputada Irine, eu quero dizer que o nosso mandato está sempre à disposição para integrar a comissão, para participar dos debates, para deliberar e a gente fortalecer essa pauta. Várias das coisas que vocês falaram aqui me chamou a atenção. Primeiro, sobre a receita líquida do Estado, esse pleito para a cultura 0,5% desde 2019. Esse ano é ano de PPA, inclusive. É o ano onde a gente vai ter a oportunidade de discutir o orçamento dos próximos 4 anos. Então, considero, deputada Irine, importante a gente ter atenção para esse pleito, para ver se, de fato, a gente consegue a aplicação disso nesse ano, que é um ano orçamentário. Importante para a gente incluir essa pauta, conforme esse pleito de 2019 para cá, quer dizer, a gente já está falando aí de 4 anos, ou seja, um tempo bastante longo para a gente poder ter aplicação de um valor que é muito pequeno, se a gente considera o valor do orçamento como um todo. A outra coisa que me chamou a atenção, e aí o deputado Gandini coloca muito bem, né, a gente tem um desafio quando a gente fala das políticas do nosso Estado, e aí, sem dúvida, essa questão das isenções, do orçamento, é um dos temas que a gente precisa debater bastante e que tem impacto nas diferentes áreas, e que na área da cultura o impacto é muito grande. E que pena que a gente tenha essa lógica dentro do Conselho de Cultura, porque me parece que seria o espaço apropriado, inclusive, para poder fazer pressão, para fazer esse debate, para cobrar a discussão do orçamento, para cobrar a aplicação e fiscalização dos recursos. E aí uma dúvida, vocês falam dessa representatividade, foi o Pedro que falou, se eu não estou enganado, ou foi o Wilson, desequilibrada dentro do Conselho de Cultura. Eu não entendi exatamente por quê. Na composição do Conselho, será que vocês conseguiriam me explicar para eu entender? O Tião, ele até me retificou. Eu até mostrei para ele. O Sebastião até me retificou, né, falando sobre a questão da representatividade da sociedade civil dentro do Conselho. Então, eu mostrei para ele aqui que, na composição, eu acho desequilibrada, porque você tem 7 representantes diretos do governo, diretos, ok? Entre secretarias do Estado, e pode-se contar também com o secretário, tá? Dentro, porque ele é o presidente, né, na composição. Então, nós temos 6 câmaras do segmento cultural. 2 câmaras temáticas, que é a ecológica, paisagística e do patrimônio cultural. E as regionais, que são 4 ou 6, são 4 regionais. Né? 6 regionais. Sendo que as regionais, ele até falou, o que acontece? Muitas das vezes, quem vem é o secretário de Cultura da prefeitura. Então, quando cai para dentro do conselho, ele nunca vota contra o governo. Você tem um ou outro que vota. Né? Nós tivemos uma dificuldade muito grande para derrubar esse decreto. Se nós não tivéssemos a Câmara
do patrimônio ecológico, que é o Sebastião que está aqui, a gente não teria conseguido, porque foi uma luta. Se gastou um ano inteiro para derrubar um decreto. Toda reunião, discussão, e eles não querendo, né, derrubar um decreto. Então, a esse desequilíbrio é que eu me referi. Termina que a gente tem que fazer uma luta muito árdua para poder tirar a vontade do governo. Né? Entendi. Obrigada pela explicação. Tião? Complementar aqui. Essa questão que ele colocou, rapidamente, é que, na campanha passada, o Renato Casagrande, quando estava candidato, colocou como ponto a reformulação do Conselho. Na primeira reunião, o secretário veio com essa proposta de reformulação do Conselho. Só que, para reformular o Conselho, precisava reformular a lei, mudar a lei. E aí tinha demandas anteriores de Câmara da Juventude, hip hop, que não foram atendidas e que precisavam ser discutidas para ser atendida. Na reunião, há mais de 4 anos atrás, eu coloquei para o secretário, não é importante discutir a forma de escolha, e sim discutir o que é importante, aumentar a representatividade da sociedade civil que está requerendo. Ele falou que não, que queria manter a proposta que ele chegou de discutir a forma de escolha. Ou seja, ia mudar a forma de escolher, mas não ia atender o que estava precisando, a Câmara da Juventude, o hip hop e outras que não tinham representação. Então, essa foi feita uma comissão com dois representantes da secretaria, um era procurador e um representante só da sociedade civil que estava chegando como conselheiro. E aí, quando eles apresentaram a reformulação do decreto, foi aprovada, e aí, até publicar o decreto, passou 2 reuniões, depois chegaram com uma proposta de resolução para definir como era a escolha. E aí foi que o Pedro... Eu participo de uma Câmara que é técnica, então as entidades escolhem, não tem digamos assim, uma briga para escolher quem é, ou quando tem mais de uma entidade. A gente escolhe por consenso, os outros não votam e tal, tem uma briga, entre aspas, uma briga positiva. E aí o Pedro me alertou para essa coisa, eu não tinha realmente... Eu tinha ficado, digamos assim, constrangido, porque ele não tinha aceitado a minha proposta de fazer a discussão para mudar a lei, e, a partir do outro mandato, seria um novo conselho. Em vez de fazer isso, ele insistiu com a proposta de mudar a forma. Aí, quando veio a proposta de resolução, eu alertei a todo mundo que não tinha prestado atenção, falou, isso aqui vai mudar assim, assim, assado. Aí todo mundo assinou pedidos de reformulação, de interrupção, assinou, a corda foi esticada de tal forma que só foi resolver no ano seguinte. E o mandato do Conselho passou mais de 6 meses por conta dessa discussão. Aí depois, quando houve a votação, vários representantes do governo, de secretaria de governo, votaram com a gente para derrubar o decreto. E aí foi uma situação muito constrangedora. E é isso. Obrigada, Tião. Deputada Irine, é isso. Quero dizer que a audiência pública, né, conforme foi apresentado aqui o pleito, também conta aí com o nosso apoio, e a gente está à disposição para poder contribuir na construção, mobilização também. Bom, eu vou me esforçar aqui para fazer uma fala. Obviamente que nós devemos fazer uma audiência pública. Mas precisa ser uma audiência pública bastante bem organizada e com uma pauta bastante definida. Porque são muitas questões que permeiam umas às outras e corremos o risco de sair do foco. Eu acho que aqui nós temos um foco, que é a construção de política pública Estado, política pública de Estado, independente de governo, que é o que nós sempre buscamos fazer em todas as áreas, para que a sociedade, os setores sociais envolvidos tenham
a certeza e a tranquilidade de que as suas vidas não estarão dependendo do novo governo. Você estará sempre com a possibilidade de avanços, sem retrocessos. Por isso é importante, eu sou defensora de Estado. Sou contra Estado mínimo. Eu quero Estado funcionando. Para isso, eu acho que nós temos que discutir aqui esse conjunto de vertentes. A primeira delas é o empoderamento do Conselho, o empoderamento real do Conselho. E aí não basta o seu equilíbrio, né? É fundamental para a gente ter condições. Tem muita gente fora do Conselho. O hip hop não entrou até hoje, o pessoal do circo não entrou até hoje. Tem outros setores que estão fora. Então, nós devemos abrir também essa conversa sobre como empoderar e equilibrar o Conselho e quais são as atribuições reais do Conselho. Dadas as suas atribuições, você consegue controlar, vamos dizer assim, qualquer decisão que venha, que seja de exclusiva competência do Conselho e que, porventura, possa vir de outro espaço. Nós vamos discutir, sim, agora na LDO e no PPA, esse famoso 0,5%. O Tião já conversou comigo há um certo tempo sobre isso. Eu confesso que eu não consegui localizar hoje, que você deu aí os parágrafos certinhos, porque 0,5% para projetos é muito vago. É muito vago. Para trazer para dentro de uma legislação estadual, nós teríamos que fazer um bom estudo constitucional para fazer a definição do uso disso. Não sei se passa aqui na casa, mas é importante fazer a discussão. Não sei se passaria, não sei se seria aprovado, né? Porque 0,5% é muito dinheiro. Nós estamos tentando aí 1% para assistência social, não estamos conseguindo. Então, já é uma luta antiga de 1% federal e estadual para assistência social num país onde as pessoas morrem de fome, moram na rua. 1%, o que seria 1%? E nós não temos conseguido esse 1%. Então, é por isso que tem que considerar que, do ponto de vista orçamentário, é um valor alto, que entra em diversas contas. E, por fim, eu acho que a LICS, acho que alguns de vocês participaram do nosso debate sobre formação formação em cultura que fizemos aqui, que hoje decidimos fazer a segunda etapa. Ali ficou assim bastante explícito que tem praticamente uma unanimidade, inclusive parte dos empresários, uma unanimidade na revisão da LICS. Esse não é um dinheiro de empresa, isso é um dinheiro público, como o Gandini falou, tá certo? Se não for para ser utilizado com liberdade e não for obrigatório para quem fez a adesão, é melhor não existir.
eu prefiro um fundo estadual de cultura do governo. É melhor ser dessa maneira. Então, eu acho que nós podemos fazer esse debate de maneira adulta, séria, tranquila do ponto de vista da firmeza nas colocações. Nós não precisamos sair muito fora do tom, que essa casa é um tanto perigosa. Aqui a gente tem que saber o tom. Se ficar um tom abaixo, você morre. Se você ficar um tom acima, você é trucidado. Então, você tem que saber o seu tom, certinho. Certo? Essa é uma casa de maioria de centro-direita. A cultura nunca fez parte do ideário do centro-direita. Então, eu chamo a atenção para isso, porque melhor do que ficar achando os culpados é achar as soluções, principalmente num ambiente como o que nós vivemos politicamente nos dias atuais. Eu acho, Fabrício, que tem uma coisa aqui que me chamou a atenção na fala do Chacal, que depois nós podemos combinar, ver se fazemos juntos na Comissão de Cultura e com a Comissão de Meio Ambiente, que é essa questão da Mata Atlântica, né, o tombamento da Mata Atlântica e o tombamento do patrimônio ambiental. Então, eu acho que nós dois podíamos conversar depois, já que nós somos lá da comissão, para a gente poder ver o que podemos tratar junto, as duas comissões. Foi unânime. Ok, Chacal. Bom, então você envia para a nossa comissão e envia para a Comissão de Meio Ambiente, que o presidente é o deputado Fabrício Gandini. Eu acho que com esses encaminhamentos nós podemos encerrar essa nossa audiência aqui hoje, essa nossa sessão, porque nós temos sessão agora também, né? Nós temos outra sessão agora da Comissão de Direitos Humanos, que é aqui nessa sala. Então, nós informaremos a vocês a questão. Claro que nós vamos fazer isso tudo de maneira combinada. Data, formato, tá certo? A gente vai entrar em contato com vocês, assim como vamos entrar em contato com o governo e com outras entidades. Tá bom? Agradecemos a participação de todos e de todas. Agradecemos a participação de todos e de todas, não havendo mais nada a tratar. Não temos mais coisas a tratar. Isso mesmo. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, já convocando a próxima, que será extraordinária, no dia 6 de setembro, às 15 horas, no plenário de Seu Cardoso. Todos e todas estão convidados. Está encerrada a sessão.
Nós encerramos aqui a reunião da Comissão de Cultura e Comunicação Social. Mais informações você pode conferir sempre no nosso portal de notícias. Obrigada pela companhia, continue com a nossa programação. TV Alice, mais perto de você.